João acordou sobressaltado com o som de vidros estilhaçando na garagem. Seu coração disparou ao reconhecer a voz de Miguel, seu meio-irmão, gritando furioso contra algo invisível. Sem pensar duas vezes, desceu as escadas correndo, apenas de pijama, e irrompeu na garagem escura, onde a luz da lua filtrava pelas janelas embaçadas. Ali, Miguel, o rapaz heterossexual que sempre fora o orgulho da família, estava de joelhos, rodeado por ferramentas espalhadas e uma garrafa quebrada de vinho tinto que manchava o chão de vermelho como sangue. O que diabos aconteceu? Perguntou João, aproximando-se cautelosamente. Miguel ergueu o olhar, os olhos vermelhos de raiva e lágrimas, e sem uma palavra, puxou João para si, beijando-o com uma intensidade que fez o mundo girar. Aquele beijo não era de amor declarado, mas de desespero acumulado. Miguel, o filho perfeito do pai deles, o engenheiro promissor da Universidade do Porto, sempre se gabava de suas conquistas com mulheres, de festas em Lisboa onde colecionava corações partidos. João, por outro lado, vivia nas sombras, escondendo sua orientação sexual em uma família conservadora de Braga, onde a tradição católica ditava as regras. O pai, Manuel, viúvo que se casara novamente com a mãe de Miguel, esperava que os dois filhos se unissem como irmãos de verdade, ignorando as tensões subterrâneas. Mas agora, naquele beijo impulsivo, tudo mudava. João recuou, ofegante, tocando os lábios como se queimassem. Miguel. O que foi isso? Murmurou, o peito apertado entre choque e um desejo reprimido que ele nunca ousara admitir. Miguel se afastou, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado, o rosto contorcido em arrependimento imediato. Foi um erro, João. Esquece isso. Eu só estava bêbado, confuso com o término com a Ana. Mas João sabia que não era só isso. Há meses, ele notava os olhares furtivos de Miguel, as piadas forçadas sobre homens que se perdem, as noites em que Miguel voltava para casa tarde, cheirando a álcool e solidão. A família vivia em uma casa antiga na periferia de Braga, onde o pai trabalhava incansavelmente em sua oficina mecânica, consertando carros para sustentar os sonhos dos filhos. Manuel era um homem rígido, moldado pela ditadura salazarista que ele mal lembrava, mas cujos valores persistiam: família, igreja, heteronormatividade. Qualquer desvio era visto como fraqueza, e João já sentia o peso disso em seus ombros desde a adolescência. Naquela noite, após o beijo, os dois não trocaram mais palavras. João subiu para o quarto, trancando a porta, o coração batendo como um tambor de guerra. Ele se deitou na cama, revivendo o momento, os lábios quentes de Miguel, o cheiro de óleo e vinho misturados, a sensação de algo proibido se quebrando. Pela manhã, o sol de Braga entrava pelas janelas, iluminando a rotina fingida. Manuel já estava na garagem, martelando o motor, gritando ordens para Miguel ajudar. João desceu para o café da manhã, onde a madrasta, Maria, servia pão fresco e café forte, comentando sobre a missa dominical. Miguel evitou o olhar de João o tempo todo, focando no prato como se sua vida dependesse disso. Mas o silêncio entre eles era ensurdecedor, um abismo que ameaçava engolir a família inteira. Dias se passaram em uma tensão palpável. João, estudante de literatura na Universidade do Minho, mergulhava nos livros para escapar, romances de Eça de Queiroz que falavam de hipocrisias sociais, poemas de pessoa que ecoavam sua fragmentação interna. Ele se questionava: era aquilo amor? Ou apenas a projeção de seus desejos em um irmão que nunca seria seu? Miguel, por sua vez, intensificava suas saídas noturnas, voltando com marcas de batom no colarinho, como se quisesse provar algo a si mesmo. Mas em casa, os confrontos vinham em sussurros. Uma noite, na cozinha, enquanto lavavam a louça, Miguel murmurou: não conta para ninguém, João. Isso destruiria o pai. João assentiu, mas dentro dele, uma revolta crescia. Porque ele sempre tinha que esconder. Porque Miguel podia experimentar e depois negar. A pressão familiar aumentava. Manuel anunciara uma festa de noivado para Miguel com Ana, sua namorada de longa data, apesar do recente término. Vocês precisam se reconciliar, dissera o pai, batendo na mesa. Uma família forte começa com casamentos sólidos. João sentiu um nó na garganta ao ouvir isso. Ele via Ana como uma aliada involuntária, uma mulher inteligente que estudava direito em Coimbra, mas que não sabia do segredo de Miguel. Na festa, realizada no jardim da casa, com fados tocando ao fundo e vinho do Douro fluindo, João observava Miguel dançando com Ana,
forçando sorrisos. Mas quando seus olhares se cruzaram, havia uma faísca de algo não resolvido. O clímax daquela parte veio quando, após a festa, Miguel arrastou João para a garagem novamente. Preciso falar, disse ele, a voz rouca. Ali, sob a luz fluorescente, Miguel confessou, aquele beijo. Não foi um erro. Mas não pode ser real. Eu sou hetero, João. Tenho que ser. João sentiu as lágrimas queimarem. E eu? Eu vivo mentindo todos os dias por causa de gente como você, que experimenta e depois foge. Miguel baixou a cabeça, o peso da sociedade portuguesa, ainda marcada por conservadorismo em regiões como o Minho, esmagando o que eu faço. Perder tudo por um sentimento confuso. João não respondeu, saindo dali com o coração em pedaços. Aquele confronto era só o começo de uma espiral de decisões que custariam caro a todos. Os dias seguintes foram um inferno disfarçado de normalidade. João mal dormia, revivendo as palavras de Miguel na garagem. Ele se sentia traído, não pelo beijo, mas pela negação que veio depois. Na universidade, ele se isolava na biblioteca, lendo sobre identidades que eram autores contemporâneos portugueses como António Lobo Antunes, cujas narrativas fragmentadas espelhavam sua mente caótica. Seus amigos notavam a mudança. Estás estranho, João. Problemas em casa. Ele sorria forçado, mentindo sobre estresse acadêmico. Mas internamente, o conflito ruía, amar o meio-irmão era errado. E se Miguel sentisse o mesmo, mas o medo o paralisasse? Miguel, por outro lado, mergulhava no trabalho na oficina do pai. Manuel o elogiava, meu filho, você é o futuro dessa família. Mas Miguel se sentia sufocado. Ele reatara com Ana por pressão, mas as noites com ela eram vazias, preenchidas por pensamentos em João. Em uma viagem a Lisboa para um seminário de engenharia, ele vagou pelas ruas do Bairro Alto, entrando em bares onde via casais do mesmo sexo de mãos dadas. A capital era mais liberal, com o orgulho gay anual celebrando diversidade, mas Miguel se sentia um intruso. Eu não sou como eles, repetia para si mesmo, mas o beijo com João ecoava como uma verdade negada. De volta a Braga, a tensão explodiu em uma discussão familiar. Durante o jantar, Manuel comentou sobre uma notícia no jornal, um político local defendendo o casamento gay. Absurdo. Isso destrói a sociedade, bradou ele. Maria assentiu, cruzando-se. João, incapaz de se calar, rebateu, pai, as pessoas amam quem amam. Porque isso ameaça você. Manuel bateu na mesa, aqui em casa, respeitamos os valores tradicionais. Miguel ficou em silêncio, os olhos fixos no prato, traindo sua luta interna. Após o jantar, ele confrontou João no quarto, porque provocas o pai. Queres nos destruir? João rebateu, e tu? Fingindo ser quem não és. Miguel saiu furioso, batendo a porta. A traição veio de forma inesperada. Ana, sentindo a distância de Miguel, o pressionou por respostas. Em um momento de fraqueza, Miguel confessou o beijo, mas distorceu, foi João quem me provocou. Ele é gay, e tentou-me confundir. Ana, chocada, terminou tudo e, em vingança, espalhou o rumor entre amigos comuns. Logo, o boato chegou aos ouvidos de Manuel via um telefonema anónimo. O pai chamou os dois para a garagem, o lugar fatídico. É verdade? Perguntou a João, os olhos flamejantes. João, tremendo, assentiu, sim, pai. Sou gay. Manuel ergueu a mão como se fosse bater, mas parou, virando-se para Miguel, e você? Envolvido nisso? Miguel negou veementemente, foi um erro dele, pai. Eu sou hetero. João sentiu o mundo desabar. A traição de Miguel era pior que qualquer rejeição. Manuel expulsou João de casa naquela noite. Não quero um filho assim sob meu teto. Vai embora até se endireitar. Com uma mochila às pressas, João partiu para Porto, onde uma tia distante o acolheu. Lá, ele chorou noites inteiras, questionando suas escolhas. Por que não esconder a melhor? Por que confiar em Miguel? A cidade do Porto, com seus azulejos coloridos e o rio Douro fluindo, oferecia um refúgio, mas o peso da família perdida o esmagava. Miguel, deixado para trás, afogava a culpa em trabalho e álcool.
Ele via o pai envelhecer rapidamente, Maria preocupada com a divisão familiar. Você fez o certo, filho, dizia Manuel, mas Miguel sabia que não. Em uma visita à igreja da Sé de Braga, ele se ajoelhou, pedindo perdão por sentimentos que não controlava. Mas o remorso crescia, traíra o irmão por covardia, preservando sua imagem heterossexual às custas da dor alheia. João, no Porto, começou a reconstruir. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT na Associação ILGA Portugal, onde ouvia histórias semelhantes de rejeição familiar. Lá, conheceu Tiago, um ativista carismático que o incentivava. Não é tua culpa, João. A sociedade muda devagar. Mas João ainda sonhava com Miguel, debatendo internamente se o perdoaria. A notícia de que Manuel adoecera, um infarto leve devido ao estresse, o forçou a decidir, voltar ou virar as costas. A volta de João a Braga foi como entrar em um campo minado. Ele chegou de trem, o coração acelerado ao ver as torres da catedral dominando o horizonte. A tia o aconselhara, vai, mas protege-te. No hospital, Manuel jazia na cama, pálido, com tubos conectados. Maria o abraçou chorando, graças a Deus voltaste. Miguel estava ao lado, os olhos evitando os de João. O pai, ao vê-lo, murmurou, filho. Perdoa-me pela raiva. João assentiu, mas o perdão era frágil. Eu sou quem sou, pai. Isso não muda. Manuel, enfraquecido, prometeu tentar entender, influenciado pela proximidade da morte. Mas a reconciliação familiar era superficial. Em casa, as conversas eram tensas. Miguel tentava se aproximar, João, precisamos falar. Mas João o ignorava, focando no pai. Internamente, ele lutava, a traição de Miguel o marcara, mas o amor persistia como uma ferida aberta. Miguel, por sua vez, enfrentava seu próprio caos. Ana, arrependida de espalhar o rumor, o procurara, mas ele a rejeitara, não posso mais fingir. Ele começou a questionar sua sexualidade, lendo artigos online sobre bissexualidade, mas o medo de admitir o isolava. Um confronto inevitável veio durante uma caminhada no Bom Jesus do Monte, o santuário icônico de Braga. Subindo as escadas barrocas, Miguel parou João, eu traí você por medo. Mas aquele beijo era real para mim. João parou, o vento levando suas palavras, real. Você me jogou aos lobos para salvar sua pele. Miguel chorou, eu sei. Mas estou perdido, João. A sociedade, a família. Como lidar? João sentiu pena misturada à raiva, eu lido todos os dias. Você escolheu o caminho fácil. Eles desceram em silêncio, mas sementes de mudança foram plantadas. A pressão social aumentava. Amigos da família cochichavam sobre João, chamando-o de o desviado. Na universidade, colegas o apoiavam, mas em Braga, o conservadorismo reinava. Manuel, recuperando-se, assistia a missas, debatendo com o padre sobre pecados modernos. O padre aconselhava tolerância, citando o Papa Francisco, mas Manuel resistia, Deus fez homem e mulher. João ouvia isso e se retraía, questionando se valia a pena lutar. Miguel tomou uma decisão arriscada, confessar ao pai. Em uma noite chuvosa, na garagem, ele disse, pai, eu também sinto algo por homens. Por João. Manuel ficou atonito, depois furioso, você. Meu filho perfeito. Isso é influência dele. Miguel insistiu, não, é quem eu sou. O pai o expulsou temporariamente, pense bem no que diz. Miguel foi para Lisboa, ficando com um amigo, explorando a cena gay nos bares do Príncipe Real. Lá, ele beijou um estranho, testando seus sentimentos, mas só pensava em João. João, sozinho em Braga, cuidava do pai, mas a ausência de Miguel o torturava. Ele escreveu uma carta não enviada, você me machucou, mas eu te amo. A madrasta, Maria, notando sua dor, confidenciou, eu suspeitava. Mas amor é amor, filho. Sua aceitação foi um bálsamo, mas o conflito ético pesava, perseguir um amor incestuoso. A sociedade via como tabu, mesmo em casais não biológicos. Miguel voltou transformado. Ele confrontou o pai, ou me aceita, ou me perde. Manuel, temendo perder outro filho, cedeu relutantemente, tentarei.
Mas a família estava fraturada, e João questionava se o preço valera. Com a família em trégua instável, os irmãos tentavam navegar seus sentimentos. João e Miguel concordaram em conversar abertamente, mas sem pressa. Em um café em Guimarães, cidade vizinha com seu castelo medieval, eles discutiram: "Não podemos ser mais que irmãos", disse João, o coração partido. Miguel concordou, mas seus olhares traíam desejo. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos em áreas rurais. Uma reviravolta veio com Tiago, o ativista do Porto. Ele visitou João, convidando-o para um evento LGBT em Lisboa. Miguel, ciumento, argumentou: "Não vá. Fique aqui." João rebateu: "Você não decide por mim." Ele foi, participando da marcha, sentindo liberdade pela primeira vez. Lá, Tiago beijou, mas João recuou: "Meu coração está em outro lugar." Voltando, ele confrontou Miguel: "Eu poderia ter seguido em frente, mas você me prende." Miguel, impulsionado pelo ciúme, tomou uma decisão impulsiva: largar a engenharia e se mudar para Lisboa, alegando estudos. Mas era fuga. Manuel desaprovou: "Você está fugindo da família." Miguel partiu, deixando João devastado. Em Lisboa, ele se envolveu com a comunidade, namorando um homem chamado Pedro, mas era superficial. Ele via João em sonhos, questionando sua escolha. João, em Braga, afundava em depressão. Ele perdeu peso, abandonou estudos. Maria o incentivou: "Lute pelo que quer." Mas o que ele queria? Um amor impossível. Uma notícia chocou: Miguel postara fotos com Pedro nas redes, parecendo feliz. João sentiu traição novamente, ele seguiu em frente tão rápido. O reencontro veio em uma festa familiar no Natal. Na casa decorada com presépios, Miguel apareceu com Pedro. João o confrontou na garagem: "Trouxeste ele para me ferir." Miguel admitiu: "Para provar que posso viver sem você." Mas lágrimas traíam. Pedro, sentindo a tensão, saiu. Os irmãos se abraçaram, chorando. "Não consigo", disse Miguel. "Nem eu", respondeu João. Manuel os flagrou: "O que é isso?" A verdade explodiu: "Nós nos amamos, pai." Manuel, chocado, sofreu outro infarto leve. No hospital, ele refletiu: "Talvez eu esteja errado." Mas o dano estava feito. A recuperação de Manuel forçou a família a unir-se. João e Miguel decidiram pausar seus sentimentos, focando no pai. Mas a sociedade não perdoava. Rumores se espalharam: os irmãos Costa são pervertidos. Amigos se afastaram, negócios na oficina caíram. Manuel, humilhado, culpava os filhos: "Vocês destruíram nossa reputação." Miguel, culpado, terminou com Pedro e voltou a Braga. Ele propôs: "Vamos embora juntos, para o Algarve, recomeçar." João hesitou: "E a família?" O conflito moral os dividia: abandonar tudo por amor. Em uma viagem a Sintra, com seus palácios românticos, eles discutiram: "É egoísmo", disse João. "É sobrevivência", rebateu Miguel. Uma traição final veio de Maria. Ela confessou a Manuel que sabia dos sentimentos dos filhos e aprovava. Manuel, furioso, a confrontou: "Você traiu nossos valores." Maria rebateu: "Valores que machucam nossos filhos." O casal brigou, levando a uma separação temporária. João e Miguel se sentiram responsáveis: "Nossas escolhas os destruíram." João tomou uma decisão: "Não podemos, Miguel. É errado." Ele se mudou para Coimbra, estudando, tentando esquecer. Miguel ficou, ajudando o pai, mas afogado em remorso. Ele visitava João secretamente, mas cada encontro era doloroso. No clímax, durante o carnaval em Ovar, Miguel confessou publicamente em uma festa: "Sou bissexual, e amo meu irmão." O escândalo explodiu, com jornais locais cobrindo. A família foi ostracizada. Os meses após a confissão foram de caos. Manuel deserdou Miguel, forçando-o a morar sozinho. João, em Coimbra, via as notícias e voltava: "Por que fizeste isso?" Miguel: "Para ser livre." Mas a liberdade custava: empregos perdidos, amigos virando as costas. A sociedade portuguesa,
dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural, o julgava duramente. João e Miguel se uniram, mudando para Lisboa, onde a comunidade LGBT os acolheu. Eles viveram como casal, mas o tabu de irmãos os perseguia. Terapias ajudaram a lidar com culpa, mas o preço era alto, família fragmentada, Manuel recusando contato. Anos depois, Manuel, sozinho, procurou-os. Errei, admitiu. A reconciliação foi lenta, mas veio. Maria voltou, apoiando. A família se reergueu, mas marcada por cicatrizes. No fim, João refletia, as escolhas valeram. Eles ganharam amor, mas perderam a inocência. Será que amar alguém proibido é sempre errado, ou o verdadeiro erro é a sociedade que proíbe?